Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Bom ver o rosto de vocês aí, queridos. Posso tomar o teu assento? Estamos alegres, um final de semana aí desde sexta-feira com muitas atividades na nossa volta, né? Eita, mas foi poderoso, poderoso. Olha, pegou um tom de voz mais forte agora. Eita glória. Gente, hoje é uma noite muito especial, que é com uma alegria imensa no nosso coração que nós recebemos, né, pela primeira vez aqui da nossa cidade, Pastor Emerson, que é praticamente nosso secretário executivo da nossa convenção. Isso me faz lembrar lá na década de 70 e 80. Eu era criança na igreja. O secretário, de tempos em tempos, ele passava nas igrejas, aí trazia relatos de um monte de coisa que estava acontecendo no meio destes batistas, mundo afora, né? E agora, esse negócio está pegando de novo. Temos um secretário convencional que tem passado pelas igrejas, né? E hoje ele nos dá o privilégio de estar aqui junto com a sua esposa e o seu filho. E eu paguei um mico, gente, que coisa feia. Vou confessar para vocês o meu pecado. Que coisa feia. O nosso convidado, eu passei pelo nosso convidado, quase que eu não conheci. Já pensou que coisa feia uma coisa dessa? Cumprimentei, né? Bem-vindo, tá? Mas peraí, você leu hoje que é o pastor Emerson? Aí tive que vir atrás e era mesmo, sabe? Misericórdia de mim, sabe? Aleluia. Mas acontece, mas daí eu expliquei para ele: não, pastor, é que esse olho aqui, esse olho, é um olho diferenciado, né? Mas glória a Deus, pastor Emerson, é grande alegria no nosso coração em recebê-los aqui junto com a sua família na nossa cidade, a cidade do Chimarrão. Pastor, passe aqui, meu pastor. Passe aqui, que você é o mensageiro, ele que tem uma palavra da parte do Senhor para nós como igreja, né? Eu quero dizer, igreja, aumenta a expectativa do teu coração aí, tá? Aumenta a expectativa, tem algo de Deus que vai reverberar nessa semana na tua vida, tá? Vai reverberar, te prepara. Está escrito, né, que a fé, ela vem pelo ouvir, né, pastor? Tu ouve a palavra e aí tu sai movido por ela. Olha, o céu vai conspirar contigo essa semana, vai mover contigo essa semana aí, viu, meu irmão? Então aumenta a expectativa aí. Vamos fazer como nós fazemos lá no nosso retiro. Levanta a mão e como é que nós dizemos? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Pastor Emerson, sinta-se como se estivesse na tua congregação, falando com o teu rebanho, viu, meu pastor? Nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Que alegria poder fazer parte desse culto tão abençoado. Pastor Edmilson, família, muito obrigado pelo carinho, privilégio de estarmos aqui. A minha família por parte de pai é dessa região, né? Então, se tiver um Goulart aí, de repente a gente é até meio parente, né? Me lembro quando eu era pequenininho também, eu também fui pequenininho, mas não na década de 70, né? Eu pequenininho um pouco mais pra frente. Eu vim pescar aqui, o céu mais lindo que eu vi na minha vida foi aqui em Venâncio Aires. As estrelas, foi lindo, foi profético aquilo, foi lindo demais. Isso há quase 30 anos atrás, 40 anos, já me esqueci porque eu não me lembro mais que idade eu tenho. Meus irmãos, que alegria fazer parte desse momento. Estava ouvindo sobre o encontro com Deus. Quero dizer para vocês, eu depois de velho eu fui num face a face, um encontro com Deus. E eu quero dizer para você, minha vida nunca mais foi a mesma. Era pastor, já vivia minha caminhada de fé, já tinha filhos na fé, mas nunca mais foi a mesma coisa depois que eu vi o que é o encontro com Deus, o que é um retiro face a face, o que é um retiro encontro com Deus. É poderoso demais na nossa vida. Você não pode perder, corra, te inscreva. E o mais lindo, o mais impactante é o que o nosso irmão falou. Quando você observa as pessoas investindo para ir lá servir você, isso é tão poderoso que isso vai quebrando todos os nossos conceitos humanos, né? Até que ponto as pessoas querem servir até as nossas vidas, isso é lindo demais. Vou entregar aqui um recadinho rápido, não quero perder tempo, mas falando um pouco da nossa convenção das igrejas batistas independentes do estado do Rio Grande do Sul. Eu estava pastor, eu e minha família, na cidade de Nonoai. Alguém conhece Nonoai aí? Alguém já foi para aqueles lados? Você vai, pega a
2386 e esquece da vida e continua. O pastor Edmilson uma vez passou lá, né? Eu estive 5 anos pastoreando aquela cidade, eu e minha família, e lá o Senhor nos abençoou grandemente. Nós pegamos um trabalho missionário até então e saímos de lá com uma igreja com 250 membros, com um templo de 1 milhão construído, feito em 9 meses para a glória do Senhor, porque nós não soubemos fazer nada. Foi bom, bênção demais, mas o Senhor me chamou para andar em meio às nossas igrejas aqui no estado do Rio Grande do Sul, para caminhar com os nossos colegas, para ver o que está acontecendo, para levar mensagens do que está acontecendo na nossa igreja. Eu quero dizer que eu levarei uma boa mensagem desse lugar, em nome de Jesus. É lindo ver esse número de gente, esse número de pessoas, é lindo ver o que o Senhor está fazendo aqui nessa cidade e que Ele vai continuar fazendo, amém? Então nós estamos, irmãos, avançando, estamos plantando agora por último nosso campo missionário na cidade de Rivera, no Uruguai. Estamos com 6 campos missionários aqui no Rio Grande do Sul: Gramado, 3 Passos, Bagé, Candiota, me ajuda, Bagé, Candiota e São Gabriel. Nós temos esses 5 mais o campo missionário de Rivera, e nós estamos investindo toda a oferta, todo o dízimo, tudo aquilo que vocês têm investido na obra do Senhor está alcançando lá, em vida sendo salva, alcançando. O projeto Campanha está avançando. Nós vamos ganhar a campanha para Jesus, meus irmãos. Os batistas independentes vão ir, irmãos, e nós vamos avançar. Nós temos que crescer, nós temos que avançar, pois o Senhor nos chama para fazer a sua obra, amém? Muitas coisas acontecendo. Nós temos ainda este ano nossa convenção missionária, se não me falha a memória, dos dias 16 a 18 de outubro. Outros encontros que o pastor estará passando para vocês ao longo dos dias. Que Deus abençoe, é uma alegria. Trago também uma palavra de saudação, estou rapidinho aqui, né, para entregar isso de uma vez. Uma palavra de saudação do nosso pastor presidente, pastor Oséias Nunes, pastor da Betel Guaíba, uma igreja que tem sido assim, um farol para nós enquanto batistas independentes, tem inspirado o nosso coração. Ele manda um abraço para vocês. Trago aqui um abraço então de todas as nossas igrejas, amém? Cansei. Se tiver uma aguinha aí, ajuda. Diga assim, olhe para o lado e diga assim: você pode levar uma água para o pastor? Essa é nova que eu aprendi, pastor. Meus irmãos, abram suas Bíblias no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e os 3 primeiros versículos, que é o texto que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 a 3. E esse texto, e neste texto, nós queremos fazer algumas reflexões acerca de marcas de uma igreja bíblica e relevante. Alguém aqui tem uma marca de nascença? Não, você não precisa falar, tá? Cada um tem uma marca. Eu tenho algumas marcas de nascença. Você tem alguma marca de nascença? Ou na sua juventude, você teve uma marca? Eu não sei você, mas eu tenho aqui na batata da perna a marca de uma coroa de uma Caloi, né? Ficou marcado até hoje. Quando eu olho, eu me lembro, chego quase a sentir a dor novamente daquela coroa, daquela bicicleta, fazendo ali o seu trabalho de machucar a minha perna. Nós trazemos marcas. Eu tenho algumas cicatrizes na testa. Você pode perceber, eu não era muito boa gente, eu acho, né? Talvez você tenha uma marca, uma cicatriz, alguma coisa que você traga. Talvez essa marca não seja uma marca externa, seja uma marca interna. Também temos as nossas, né? As marcas que nós vamos arrastando pela vida inteira. A igreja de Jesus, a igreja bíblica e relevante, ela tem marcas. E é sobre essas marcas que eu quero conversar com vocês nessa noite, à luz desse texto. Diz assim o texto bíblico: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Aleluia. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida.
Senhor, tua palavra sempre viva, poderosa e eficaz. Tão poderosa quanto o martelo que quebra a pedra, tão poderosa como o Senhor a espada que vai na divisão do espírito e da alma do homem. Que a tua palavra, Senhor, e a reflexão dela venha trazer luz à nossa vida, para aquilo que tu queres fazer em nossos corações, em nossa vida, em nosso ministério, na nossa igreja, na nossa cidade, aonde o Senhor tem nos colocado. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Marcas de uma igreja bíblica e relevante. Vivemos uma época onde muitas igrejas buscam relevância por meio de suas estruturas, programas ou até a aparência. Por outro lado, outras se vangloriam de ser bíblicas, porém se fecham nos seus próprios programas locais, esquecendo da sua missão. O desafio moderno, portanto, é sermos bíblicos e relevantes. Essas características se complementam, ao contrário do que alguém possa pensar. A igreja de Antioquia da Síria pode nos ensinar muito sobre isso. Era uma cidade cosmopolita. Ela era a terceira maior do Império Romano, com cerca de 500 mil habitantes. Imagine, eu vim de uma cidade com 12 mil habitantes. Não sei quantos mil habitantes tem aqui, Venâncio? 69, meu Deus do céu. É quase uma capital perto da nossa cidade, né, amor? Uma capital. 500 mil habitantes habitavam, perdão da redundância, eles faziam parte dessa cidade chamada Antioquia da Síria. Ela era localizada às margens do rio Oriente, tornou-se um grande centro comercial, cultural e político, sendo assim um ponto estratégico para o avanço missionário. Só que nós poderíamos já falar o quanto as estratégias do apóstolo Paulo quando missionário, ele buscava lugares como esses, estratégicos. Ele pensava a missão. Missão é algo que precisa ser pensado, irmãos. Projetos, evangelismo, visão acerca de crescimento precisa ser pensado. Elas não acontecem de graça. Ela é resultado de planejamento, de busca do Senhor, e o Senhor vai abrindo caminhos, mas também de planejamento. E essa igreja tem muito para nos ensinar sobre isso. Foi ali que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, revelando assim a sua essência bíblica e relevante. Antioquia se transformou em um centro missionário, em um centro onde as pessoas saíam dali para pregar o evangelho, onde Paulo e Barnabé foram enviados a viagens para expandir o evangelho até os confins do império até então conhecido. O cristianismo lá em Antioquia precisava enfrentar a oposição dos judeus tradicionalistas, da tradição. Quantas vezes nós temos que enfrentar os tradicionais, que são tradicionais por ser tradicionais? Porque a minha mãe fez assim, meu avô fez assim, eu tenho que fazer assim. E essa é uma batalha que muitas vezes nós enfrentamos para sermos bíblicos e relevantes. Também eles enfrentavam o paganismo e a imoralidade. Aquela cidade era uma cidade pagã e imoral, onde o pecado reinava e habitava. A igreja de Jesus Cristo nunca esteve fora desse contexto. Ela não se contamina, mas ela está envolta a um lugar, a lugares onde ela precisa ser sal e luz, pois essa é a identidade da igreja. Houve um período na história do cristianismo que alguns até tentaram se refugiar e viver. E é tão bom quando a gente vai para o encontro com Deus, para o face a face, a gente sente a glória de Deus fluindo sobre nós. Nós dizemos, nós não queremos mais ir embora, nós queremos ficar aqui, esse é o lugar, eu quero morar aqui, traz a minha mudança. Mas a gente sabe que lá é o momento para tocar a nossa vida, para ser transformados, porque o outro dia nos espera, onde nós frutificaremos o que recebemos lá naquele lugar. Nós vamos para ser cheios, nós vamos para ser tomados, nós vamos para ser tocados, para que nós possamos ser ousados e usados na mão do Senhor, porque assim como naquela cidade o pecado reina, mas onde está a igreja de Cristo, ali há libertação. No meio onde ela foi colocada.
Eles enfrentavam, os nossos irmãos enfrentavam o pecado com ousadia, com coragem e com santidade. Pastor Osés tem uma palavra muito forte que ele diz que com a santidade nós ganharemos a nossa cidade. É pela santidade, é pela santificação, pela busca da presença do Senhor. Não é pela tradição, não é pelo quanto os outros que passaram fizeram e nós honramos os nossos passados, mas sabemos que é uma vida com Deus em meio a uma cidade, a um lugar, e não importa quanto contaminado possa estar, nós seremos o sal que temperará cada vida, cada casa, cada cidade. Não importa onde você está e não importa o quanto aquele lugar está contaminado, você foi chamado para trazer cura, libertação, cuidado e santificação, em nome de Jesus. Eles tinham que lidar com a integração entre os judeus e gentios, superando as suas barreiras étnicos e culturais. A igreja de Jesus sempre foi uma igreja multiforme, muitas culturas. Nós não fomos chamados para ser clones uns dos outros, nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Uns mais bonitinhos, outros nem tanto. Eu acho que eu estou nos mais bonitinhos. E você? Você está nos mais bonitinhos? Eu não sei em qual classe eu estou. Eu sei que nós somos todos discípulos do Senhor Jesus. Essa superação, irmãos, dessa igreja foi um poderoso testemunho da obra do Espírito Santo, fazendo a igreja de Antioquia ser um modelo bíblico de comunidade cristã relevante. E hoje eu quero refletir sobre essas marcas que impactam a sua geração, a nossa geração, para a glória de Deus. Uma primeira marca é que aquela igreja, assim como a igreja que impactará essa geração, é uma igreja com pluralidade de dons. Repita comigo: com pluralidade de dons. É muito comum nós observarmos lugares onde as pessoas se fixam a uma só coisa e acham que é só aquilo ali, e só tem que fazer aquilo ali. É muito comum, e eu me lembro que quando eu comecei a dar os primeiros passos de fé, alguém diz assim para mim, alguém que estava me discipulando na época, e a gente nem tinha noção da ideia de discipulado, mas essa pessoa dizia assim: não, a nossa igreja aqui, nós somos da palavra, aquela igreja lá é do milagre, aquela outra igreja é do não sei o que, aquela igreja é do Espírito Santo, aquela igreja lá é do evangelismo, aquela igreja lá é do apostólico. Ei, quero dizer para você, a igreja de Jesus é da palavra, é do poder do Espírito Santo, é do evangelismo, é do apostólico, é do serviço, ela é de tudo aquilo que o Senhor deu à sua igreja. A igreja cristã, essa marca dessa igreja cristã bíblica e relevante é que ela tem pluralidade de dons. Ei, pastor, eu não sei se vocês têm um hábito aqui de virar para o lado. Às vezes o pastor não gosta muito. Tem problema? Põe problema? Então vira para o lado e diz aí: você tem um dom para ser usado na obra do Senhor. Você tem um dom. Você tem um dom. Não te iluda. É mentira do diabo se ele diz que você não tem um dom. O enganador quer dizer que você não presta para nada, mas o Rei dos Reis te chamou, colocou na tua mão algo que só você pode fazer e que só você tem autoridade para fazer. E quando fizer, o reino de Deus se manifestará. O versículo de número 1 que nós lemos diz assim: que naquela igreja havia profetas e mestres. Profetas e mestres. É muito comum nós olharmos para igrejas que dizem bíblicas e que dizem: esse negócio de profético não tem nada a ver com a gente, isso é invenção. Outras igrejas que se dizem proféticas, mas que você vai pregar a palavra e diz: não vem com esse negócio aqui, que o nosso negócio é o céu se abrindo e Deus faz o resto e não importa a palavra. Há uma falsa dicotomia que uma igreja profética que se estabelece no reino de Deus, com a palavra descendo do céu, com os manifestar da glória de Deus, ela não é bíblica. E vice-versa. Mas a verdade, meu irmão, é que quanto mais bíblica uma igreja for, mais profética ela vai ser. E quanto mais profética ela for, mais bíblica ela terá que ser. Mais bíblica ela terá que ser.
As duas coisas andam como duas asas de um avião. Mas não são só esses os dons que a igreja tem. Estes são sim dons que se tornam evidentes. Mas a verdade, meus irmãos, que aquela igreja ela era composta por dons dos mais diversos, assim como essa igreja é composta por vários e diversos dons. A liderança, ela é rica e equilibrada. Aquela liderança era rica e equilibrada. Equilibrada em que sentido? Pois havia gente de todos os lugares. Há espaço aqui para gente diferente. Há espaço aqui para gente que talvez nunca vai cantar e não vai subir num púlpito e pregar, mas ele vai fazer um cafezinho, e ele vai pegar esse cafezinho, vai largar na mesa de uma pessoa e vai dizer: esse café eu fiz com amor, e aquela pessoa vai tomar e vai dizer algo diferente. Não é o açúcar, não é o adoçante, não é o pó, é o amor de Cristo qual foi feito, é a glória de Deus se manifestando através do dom que cada um tem. Talvez se você é como eu, o pastor Edmilson, você vai lembrar daquela canção que nós ouvimos, que eu acho que é da Aline Barros, que dizia: meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não, ninguém conhece o pastor, estou ficando velho. Cassiane, é isso? A verdade é que isso tem que ser mais que uma canção, isso tem que ser uma verdade do nosso coração. Tem que ser algo que flui. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te chamou para fazer algo para a obra de Deus. Há dons. Há uma aula, se há professores aqui, uma aula preparada com amor, com carinho, um aconselhamento para um aluno. Ei, isso é um dom que Deus te deu para fazer a diferença onde não há aqueles que possam fazer. Sendo honesto, nos meus negócios, o dom de fazer a coisa certa. Há muitos dons, irmãos. Aquela igreja tinha vários dons, entre eles os dons ministeriais, que é o dom do profetas e mestres. Como nós precisamos de palavra do céu descendo sobre a nossa vida, palavra rema, palavra que é do alto na hora, mas como nós precisamos também de uma palavra bíblica, cristocêntrica, que clareie, que ilumine, que dê alimento para a nossa vida. Glória a Deus, porque nós batistas independentes podemos viver dessa dimensão do profético, do bíblico, e não tem problema nenhum com isso. Podemos viver com isso, amamos isso, nascemos disso. Nascemos há mais de 100 anos atrás, com essa chama do avivamento em nosso coração, em meio ao estudo da boa palavra do Senhor. A igreja não deve depender exclusivamente de uma só pessoa, de um líder, ainda que nós tenhamos aqueles homens e mulheres de Deus que Deus coloca para nos inspirar, e assim que é mesmo, que nós devemos honrar e viver querendo honrá-los de todas as formas. Mas no povo de Deus, em meio ao povo de Deus, há vários homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de dons e talentos que são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Aleluia, aleluia. Você pode fazer algo para o Senhor. Você tem como fazer algo para Deus. E isso não está diretamente ligado a você pregar ou cantar, mas a você servir ao Senhor com excelência naquilo que Ele colocou na sua mão. Nem todas as pessoas chegarão ao templo para ouvir da palavra de Deus, mas você irá levar a palavra através de cada atuação, a cada gesto, a cada momento que você pode levar a palavra de Deus, e esses dons serão usados. Quando cada membro opera segundo o dom que recebeu, a igreja caminha em unidade e poder. Quando cada membro dessa igreja anda conforme o dom que o Senhor te deu. Como você já percebeu, eu não tenho dom para louvar. Você já percebeu isso, né? Se eu começasse a fazer isso, certamente esvaziaria a igreja. O Senhor não me deu esse dom. Eu tenho dito que se eu assumir
uma igreja, a plantação de uma igreja do zero, a primeira coisa que eu vou fazer antes de anunciar o evangelho para alguém, eu vou ir nos botecos, porque eu vou ter que achar um crente desviado lá que toque violão e dizer: acabou teu tempo de boteco, agora você vai voltar para a casa do Senhor, porque eu não sei cantar, mas esse é o teu dom. A verdade é essa. Deus tem dons e talentos para cada um. Meu irmão, diga glória a Deus pelo talento que Deus me deu. Muitas vezes nós enterramos o talento que o Senhor nos deu. Você lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu coisas que você faz, e quando você faz, as pessoas olham e dizem assim: glória a Deus pela tua vida. Mas porque talvez você olhou para o lado, assim como Pedro olhou para o vento, olhou para a onda, e você parou de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ei, eu quero ser palavra de Deus nessa noite, nesse lugar. Desenterra o talento, meu irmão. Desenterra o talento, minha irmã. O dom que Deus te deu foi para ser usado na obra dele, porque um dia vai ser cobrado das suas mãos. Um dia será cobrado aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Um dia o Senhor nos chamará para prestarmos contas. Ei, e eu quero ouvir: oh, vinde, servo bom e fiel, aleluia. Não importa quanto será o galardão, mas se nós seremos fiel àquilo que Ele deu para nós fazermos. Uma segunda marca relevante de uma igreja bíblica, ou uma segunda marca de uma igreja bíblica relevante, é que aquela igreja, versículo de número 2, nos diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Aquela igreja estava unida em oração e adoração. Diga comigo, uma marca é uma igreja unida em oração e adoração. Meu irmão, nós podemos ter muitos dons, podemos ter os mais belos dons. Você pode ter o dom da palavra, de orar por pessoas, elas serem curadas, o dom de uma palavra profética para alguém, o dom da visão do céu, o dom do serviço, do cuidado, o dom da contribuição. Mas o dom separado, ele acaba se perdendo. Nós fomos chamados para viver essa pluralidade de dons, unidos em oração e adoração. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém pode ser igreja sozinho. Existe um movimento no Brasil que cresce, chamado os desigrejados, muito por uma falha muito grande no discipulado dessas pessoas, que foram até Cristo pela expectativa errada, foram alimentados uma expectativa errada, e por ideais errados eles acabaram se afastando da igreja, e dizem que amam a Cristo, mas se afastaram da igreja. A verdade é que nunca foram discipulados, porque uma pessoa que foi discipulada, ela entende que ela precisa fazer parte do reino de Deus e da igreja de Jesus. Ela entende que as pessoas que estão lá têm defeito sim, e talvez ela seja a que mais tem defeito, ela seja a que mais precise ser moldada e mudada. Nós entendemos, igrejas bíblicas e relevantes sabem que precisam estar unidas. E muito mais nesse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo de batalha, um tempo de luta, onde cada vez mais observamos o cerco apertando, as coisas acontecendo, mas a igreja que ora junto, que anda junto, ela sai vitoriosa para a honra e glória de Jesus. Quer ver quando isso funciona? Eu me lembro que há uns 6 anos atrás, nosso filho estávamos uns 5 anos atrás talvez, estávamos recém chegando na nossa cidade lá em Nonoai, e que nós éramos pastores, e aí o nosso filho foi para a UTI, e eu me lembro que a igreja se juntou em oração, dia e noite. E você já percebeu que quando a igreja se junta em oração, o céu se abre? Você já percebeu isso? Às vezes a gente espera até o último, até os 47 do segundo tempo. Agora está 50 e poucos, né, do segundo tempo. A gente espera até onde não dá mais para pedir oração,
Mas quando a igreja se junta em oração, meus irmãos, o céu se abre, as cadeias se abrem. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos Saulo na cadeia, e aquela cadeia abre, se rompe, e ali sai salvação daquele lugar. A igreja junto, orando, jejuando, o céu se abrindo para derramar a glória e a graça de Deus. Não tenha dúvida de quando essa igreja e quando nós como igreja nos unimos, os céus são abertos. A igreja unida gera um ambiente profético. Igreja junto em adoração, e adoração não é um louvor, adoração é um estilo de vida em adoração e oração, em busca das disciplinas espirituais. Há um ambiente profético sendo gerado naquele lugar, e onde há ambientes proféticos sendo gerados, os milagres de Deus acontecem, a palavra de Deus é derramada, a unção de Deus é revestida sobre todos aqueles que o buscam, e a glória de Deus como uma névoa toma conta de todos os lugares, e não há quem não sinta a presença de Deus. A libertação, a transformação, a novidade de vida. Uma igreja unida em oração e adoração muda a história de uma cidade, muda a história de uma nação. Uma igreja em oração, ela gera esse ambiente de transformação. Antes de qualquer decisão, aquela igreja estava junto, jejuando e adorando. O foco não era os resultados humanos, mas agradar a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que pensar a igreja, nós temos que trabalhar para o crescimento da igreja. É papel da igreja querer avançar e crescer. Não podemos nos conformar. O reino dos céus precisa avançar, mas não há nada mais poderoso para isso acontecer do que nós estando juntos em oração, como igreja orando, com motivos de oração. Vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor para aquilo que Ele quer fazer como igreja. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer nessa igreja. Eu sei porque Ele faz isso em todos os lugares que o buscam e o adoram em nome de Jesus. A verdade, como o Spurgeon já disse, é que os crentes mais fortes são os que oram mais. Os crentes mais fortes são os que oram mais. Você já percebeu como a gente geralmente faz para depois orar? E quando não dá certo, a gente tenta consertar para depois orar. Mas quando a gente viu que não tem mais, nem o que foi feito foi errado e já não consigo mais consertar, aí a gente parte para um momento de oração e dizer: Senhor, há algo errado na minha vida, não sei o que aconteceu. Nós temos essa ânsia, esse desejo de fazer as coisas, e nos esquecemos que deveríamos primeiro sempre orar para que o Senhor nos dê a direção. Porque quando Deus nos dá a direção, Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos conduz. Aquela igreja não queria fazer nada fora da direção. Aquela igreja sabia que não podia fazer nada fora da direção. Você, eu, precisamos buscar a direção de Deus através da oração. E quando estamos juntos como família da fé, mais ainda. A unidade na oração e na adoração era a base para permanecer no centro da vontade de Deus. Uma igreja que ora junto permanece unida e avança com poder e autoridade. O poder de uma igreja não está, meus irmãos, nas suas programações, nos seus eventos, não está nos seus cultos necessariamente, mas quando ela se dobra diante do Deus Todo-Poderoso. Que essa igreja é dirigida no ou pelo Espírito Santo. Repita comigo: é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Irmãos,
Espírito Santo não é só um tema que é... O Espírito Santo não é só uma fase que a igreja passou. O Espírito Santo não é alguém que está alheio ao plano e projeto de Deus para o avanço da igreja do Senhor. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus agindo na igreja, soprando, conduzindo, levando a direção que o Senhor tem. Todo crente tem que pedir para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Qual foi a última vez que saiu da tua boca: Espírito Santo me encha, Espírito Santo toca na minha vida, Espírito Santo eu quero ser cheio, eu quero derramar da tua glória, eu quero transbordar da unção, eu quero viver na dimensão do Espírito? Qual foi a última vez que nós oramos para viver na dimensão do Espírito Santo, para fluir nos dons, para fluir na graça, para fluir na glória? Ei, não perca tempo, diga agora: Espírito Santo, ei, Espírito Santo amado, Espírito Santo, enche a minha vida. A igreja não ousou marchar sem o Espírito Santo. A igreja não ousou fazer a sua obra missionária sem a presença do Espírito Santo. E porque eles estavam juntos, unidos em oração, a partir B do versículo diz assim: e disse o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Glória a Deus que o Senhor ainda chama pessoas. E glória a Deus que o Espírito Santo fala no coração da igreja. Irmãos, entre as minhas funções, eu sou secretário de missões, e eu posso dizer para vocês que o coração disposto a ir a fazer missões não está em tanta alta assim. As pessoas impõem muitas condições para ir para uma obra missionária, para um campo missionário. Sabemos que nem toda a igreja irá para um campo transcultural. Sabemos que esse chamado específico é para alguns, mas toda a igreja é chamada para ser cheia do Espírito Santo e fazer a obra do Senhor. Não importa se você tem um mês de cristão, não importa se você está vindo no seu segundo, terceiro culto, você ainda está ouvindo palavras sobre Jesus, ou se você já está há 50 anos como membro de uma igreja, a intenção de Deus continua a mesma: te fazer cheio do Espírito Santo. Ei, se você nunca ouviu sobre isso, você está dando o seu primeiro culto em uma igreja evangélica. Ei, eu quero dizer para você: o Senhor quer te revestir de poder e autoridade do Espírito Santo. Não precisa ir para um seminário, precisa ser cheio da glória de Deus, e depois Deus fará o resto. Eu não preciso de um curso teológico para ser cheio do Espírito Santo, mas um homem cheio do Espírito Santo buscará da palavra de Deus. O Espírito Santo falou àquela igreja, e eu quero dizer para você: nós, batistas independentes, cremos que o Espírito Santo fala no seio da igreja ainda hoje. O Espírito Santo fala e Ele tem liberdade. Espírito Santo, tu tens liberdade no meio da tua igreja para soprar, para fluir, para derramar a tua glória, para declarar palavras de vida eterna, para levantar o coração que está caído, para desenterrar aquele que enterrou o talento, para trazer a vida aquele que está morrendo. Espírito Santo, sopra a vida no nosso meio. Aleluia. Que glorioso é a obra do Espírito Santo na vida do crente. Que glorioso é a poderosa ação do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, o envio daqueles homens não foi por homens, não foi por estratégia humana, foi por direção do Espírito Santo.
E eu quero dizer para você que ainda hoje o Senhor envia homens e mulheres, ainda hoje o Senhor chama homens e mulheres, meninos e meninas. Oh, o Senhor te chama para ser cheio, o Senhor te chama para ser cheio da poder e da autoridade do Espírito Santo. Atos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Desce Espírito Santo sobre a nossa vida. Peça para o Senhor: Deus, não me deixa viver uma vida sem estar cheio da Tua glória e da Tua graça. Não ouse viver uma vida sem viver essa experiência poderosa, sobre-humana, sobrenatural, de ser cheio da glória de Deus. Sabe por que a Igreja de Cristo ela tem essa multiforma de dons? Porque essa pluralidade de dons, porque a Igreja de Jesus Cristo é revestida com poder e autoridade do Espírito Santo. Não vamos na autoridade de homens, não é uma denominação que nos manda ir, não é um homem que nos manda ir, não é uma perspectiva teológica que nos manda ir, mas é o Espírito Santo, a palavra de Deus que nos direciona, que nos enche e que nos dá o caminho para avançar. E todo poder e autoridade é dado àqueles que marcham aonde o Senhor manda. Você só precisa marchar. Você só precisa sair da sua função, da sua posição e marchar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, assim como Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, cheio de poder, a autoridade do Espírito Santo para marcar uma geração. Eu tenho que correr, o tempo está passando. Quando a igreja é guiada pelo Espírito Santo, ela é eficaz em tudo que faz, meus irmãos. A igreja deve ser sensível à voz do Espírito. E o Espírito Santo, este sim é o verdadeiro líder da igreja. Aleluia. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito, ou o que o Espírito diz às igrejas. E por último, posso orar, pastor? Peço já que o Ministério de Louvor vai se colocando aqui. Uma última marca dessas que nós já falamos. Além de ser uma igreja com pluralidade de dons, uma igreja que está unida em oração e adoração, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Essa igreja, ela é uma igreja enviadora. A igreja de Jesus sempre será a maior agência missionária deste mundo. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ei, eu quero te dizer que é muito bom nós irmos para o face a face. É muito bom o encontro com Deus. É muito bom nesses cultos de celebração. É muito bom estarmos aqui. É muito bom o nosso encontro dominical com a igreja. É muito bom a nossa célula. É muito bom estar em família da fé. Mas nunca esqueça que tudo isso é preparação para você, porque você é enviado todo dia ao seu próprio campo missionário. Venancio-Aires é o teu campo missionário. Santa Cruz é o teu campo missionário. Eu não sei onde mais você vai. Eu não conheço as cidades aqui na volta por nome, mas talvez Veracruz é um campo missionário. Passo do Sobrado é o teu campo missionário. Vale Verde é o teu campo missionário. Aonde o Senhor te colocou, o Senhor não errou quando te colocou lá. Ei, eu não sei onde você está trabalhando, Deus não errou quando te colocou lá. O Senhor não errou quando dirigiu os teus passos. Se você orou, se você pediu direção, o Senhor não errou em te colocar lá. A tua casa é o teu campo missionário. Talvez um dos mais trabalhosos, pois exige total entrega nossa, transparência total. Mas eu quero te dizer que ali é o teu campo missionário. E nós daremos conta desse campo missionário. Antioquia não apenas discerniu, aquela igreja não apenas discerniu a direção de Deus. Porque às vezes nós sabemos que Deus está falando.
Às vezes a gente sabe, o Senhor falou essa noite. O Senhor está falando no meu coração, o Senhor me deu um sonho, uma visão, o Senhor me deu uma palavra, o pastor me deu uma direção e eu sei que foi Deus que deu. Por vezes nós sabemos isso, mas ainda assim nós não obedecemos a palavra de Deus. E eu quero dizer para ti, só vai fazer sentido quando você obedecer. Está cheio de gente aí fora que sabe a vontade de Deus, mas não obedece. Está cheio de gente que sabe que precisa trabalhar naquilo que Deus o chamou para fazer, desenterrar os talentos, mas não desenterra. Aquela igreja não apenas discerniu a direção de Deus, mas obedeceu enviando a Barnabé e Saulo. Você está pronto para obedecer a palavra do Senhor, a direção do Senhor? A direção profética que Deus tem para a tua vida? Não vai cair do céu aquilo que você tem que fazer. Aquilo que é você que tem que dar, os passos que é você que tem que dar, as ações que é você que tem que ir, as situações que é você que tem que consertar. Porque talvez você tem dons, ama estar junto com a igreja, unido. Você até ouve a voz do Espírito Santo, mas você já não consegue mais ir, porque algo aconteceu que te travou, te trancou. E você não tem coragem de dar o primeiro passo, ir lá e resolver essa situação. Quero dizer para você, essa noite o Espírito Santo fala ao teu coração: acabou o tempo do choro, acabou o tempo da lamentação. Eu sinto em meu coração muito forte de falar isso para vocês aqui. Acabou o tempo da lamentação. Alguém que eu estou falando essa noite, acabou o teu tempo da lamentação. Acabou esse tempo. Há algo que o Senhor quer fazer e é urgente na tua vida. O Senhor diz: acabou esse tempo, agora é um novo tempo. É um tempo de ministrar o que eu tenho para a tua vida, de retomar aquilo que parou. Você sabe, a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer naqueles que olham para trás e largam a mão ao arado. Ah, o Senhor quer renovar coisas grandes aqui nesse lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja viva não é apenas aquela que cresce, mas é aquela que transborda. Se nós crescêssemos só para nós mesmos e olhássemos para as cadeiras e dissermos: está bom, os nossos celeiros estão cheios, alcançamos os nossos sonhos, chegamos aonde nós sonhávamos, aonde nós queríamos, está bom do jeito que está, faríamos igual aquele homem da parábola. E aí o Senhor diria: mal sabes tu, como diz no livro de Apocalipse, que és pobre, cego e nu. E lá na parábola Jesus diz que hoje tu não sabe que hoje vai ser pedido a tua alma. A verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que essa noite o Senhor marcou um encontro para que nós transbordemos. E não importa o que trancou a ação de Deus na tua vida, o que trancou a tampa, que trancou o teu transbordar. É noite de arrancar tampa, pastor Edmilson, é noite de arrancar tampa. Eu não sei de onde é que está saindo isso na minha vida. Eu só sei dizer para você: ei, é noite de arrancar tampas, arrancar feridas, arrancar coisas, porque Deus quer fazer algo. Deus está fazendo algo. Coloque-se de pé enquanto o ministério vai louvando. Ei, a oportunidade é hoje. Queremos ser a igreja de Atos 29. Queremos ser a igreja que tem marcas na sociedade. O Senhor está te chamando a viver um novo tempo na tua vida. Mas você precisa ter coragem. Ei, tenha coragem, dê o primeiro passo. Ei, tenha coragem, dê o primeiro passo do que o Senhor está querendo fazer. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, eu te envio. O Espírito Santo está te enviando, mas você só vai se ser tratado naquilo que Ele tem. Aquele que acalma então não perca tempo.
Venha. Aquele que aquieta o mar. Venha receber daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Do fogo e que o Senhor quer fazer coisas grandes e novas na tua vida nessa noite, nesse lugar. Se você chegou a primeira vez em uma igreja e você está ainda entendendo um pouco do que eu estou falando, não saia daqui sem pedir para que o Espírito Santo encha a tua vida. Dê um passo de fé, vem aqui à frente e a tua vida mudará para todos sempre. Um caminho aberto pelas Há um caminho sendo aberto nessa noite, nesse lugar. Muitas fontes. O Senhor quer nos fazer transportar em um novo tempo de nossas vidas. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Você que tem tido coragem de vir aqui à frente. Aleluia. Pode passar aqui à frente que pode ir mais gente. Os nossos líderes que oram, essa equipe de oração, vamos orar por essas vidas. Deus não erra. A voz do Espírito Santo está soprando aqui nesse lugar. Há um soprar, há um renovo do Senhor. A igreja que marca uma geração. Ei, igreja que marca uma geração, está vindo aqui. Ore, estenda suas mãos. Ei, peça o enchimento do Espírito Santo. Peça dons. Qual foi a última vez que você pediu dons do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você clamou? Espírito Santo me enche. Espírito Santo me renova. A renovo de Deus. A renovo de Deus, a nova vida. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Há um renovo, há um fluir, há um ambiente profético sendo liberado aqui nesse lugar. Não temas, sou contigo. Há um novo de Deus. Deus já tem. Espírito Santo vai fluindo. Aberto pelas Nós repreendemos toda a seta do maligno. Faz um novo, Senhor, fluir. Muitas fontes em meio ao deserto. Senhor, que seja inaugurado ambientes proféticos em casas, em famílias, em empresas. Que empresas aqui, Senhor, sejam novos locais de culto e adoração. Deus te dá escape e livramento. Vai soprando o Espírito Santo. Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Vai fluindo, vai fluindo. Com poder e autoridade nós levantamos nossa mão. Nós declaramos céus abertos sobre esse lugar. Nós declaramos juntos como igreja um ambiente profético. Um ambiente onde o céu se abre, onde vidas são tocadas, onde há renovo do Espírito Santo fala em novas línguas. Receba poder e autoridade do Espírito Santo para ser enviado. Receba algo de Deus na sua vida. Seja tocado, seja ministrado. Toda a enfermidade saia em nome de Jesus. Todo pecado caia por terra. Todas as presilhas de Satanás sejam quebradas. Todas as cadeias sejam quebradas. Vai fluindo o Espírito Santo. Vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Vai soprando, vai soprando. Vai agindo, vai tocando. Vai ministrando, vai ministrando. Vai quebrando as cadeias. Vai, Senhor. Nessa guerra está comigo o braço forte do Senhor. Tudo aquilo que é tampa, tudo aquilo que tem sido tampa na vida dos irmãos, tudo aquilo que tem tampado o agir de Deus, tudo aquilo que tem impedido o fluir do Espírito, agora, pela palavra do céu, nós ordenamos: caia, saia. Rejeite aquilo. Rejeite as palavras de Satanás na sua vida. Rejeite as afirmações do diabo. Rejeite aquilo que o inimigo tem colocado. Rejeite as armadilhas. Diga: Espírito Santo, eu quero ser cheio pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Você está sendo enviado.
ouça a voz. Deus te dá Você está escape e sendo enviado para um novo livramento. tempo da sua vida. Você está sendo enviado para um tempo de transformação. Enviado para ganhar essa cidade. Enviado para levar a boas novas do Evangelho. Enviado com poder, com autoridade, com unção. Receba a unção do Espírito Santo. Receba poder e autoridade. Receba dons na tua vida. Receba aquilo que o Senhor tem para você. Seja cheio do Espírito Santo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Adore ao Senhor. O Deus que derruba as muralhas, Celebre ao Senhor. da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas Cante com toda a tua alma. águas, faz romper Cante como se fosse a última canção da sua vida. fontes em meio ao deserto. Celebre ao Senhor. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Um eu te amo, Jesus. Espírito Santo, você é meu amigo. Senhor, me enche, transborda sobre a minha vida. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero refletir a tua glória, eu quero exalar o teu bom perfume, porque tu és a minha vida, tu és o centro da minha adoração, Jesus. Aleluia. Dá um abraço do teu irmão aí, diz: seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. 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 Pastor Edmilson, que presença do Espírito Santo. Pastor Edmilson olhou e disse: trata como se fossem tuas ovelhas. Ah, já estou eu aqui, achando que estou lá e não vai. Mas não. Eu estou no lugar onde o Senhor me colocou essa noite. E estou recebendo do Senhor como você está recebendo. Aleluia. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo, pastor, eu sei que eu já deveria ter entregue o microfone, mas essa presença está tão gloriosa. Pastor Edmilson, depois tu me xinga, mas a presença está tão gloriosa.
Há uma doce brisa suave do Espírito Santo sobre esse lugar. Eu tenho convicção que o Senhor está querendo tratar alguma situação para poder desenvolver os dons e talentos que você tem. Aleluia. Muito obrigado por me ouvirem, por me receberem, por nos amarem, por estarmos aqui. E eu sei, eu olho para minha esposa, olho para o meu filho, eu sei que a gente vai sair daqui mais cheio do que quando nós chegamos. Tudo que eu fizer, Eu queria entregar essa coisa. ainda será muito pouco, Aleluia. comparado ao que Ele fez. Há algo ainda que o Senhor quer fazer nesse lugar. E tudo Não há como impedir o que o Espírito Santo quer fazer. É noite de reenchimento do ainda Espírito será Santo. muito pouco, É noite de enchimento do Espírito comparado Santo. ao que Ele fez. Então deixa por fluir o mim. Espírito Santo na tua vida. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Amém. Dê um aplauso para Jesus nessa hora, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos para o último ato dessa celebração, que é tão importante quanto todos os outros: louvor, palavra de oferta e anúncios e da ministração que nós ouvimos. Eu não sei você, mas Deus falou poderosamente comigo. Eu quero ser este homem que está disposto, irmãos, a levar essa palavra. Amém? Amém. Eu quero convidar então o casal Cássio e Márcia para passar aqui à frente, né? Nós vamos fazer uma apresentação de uma criança que vai ser um momento profético na vida deste casal aqui, né, irmãos? E isso também, nós como igreja relevante, né, nós vamos marcar a vida dessa família. Então eu quero convidar o irmão Cássio e a irmã Márcia, também 3 casais de testemunho que vão participar aqui: o Alan, a Karine, o Arley, a Carla, o Marson e a Adriana. Por gentileza, passem aqui na frente. Amém. Aleluia. Igreja, considere, irmãos, esse momento. Eu quero que você participe deste momento aqui, irmãos. É o último momento da nossa celebração e nós temos 8 minutos, certo? E às vezes a gente sempre faz antes dos 8 minutos, certo? E eu quero, irmãos, um texto bíblico muito falado aqui por todos os irmãos que já me antecederam na ministração deste momento de celebração aqui na igreja. Irmãos, consagração de crianças, irmãos, nada mais é do que esses pais, a Márcia e o Cássio, eles estão devolvendo aos cuidados daquele que pode todas as coisas. Quem é pai e mãe sabe o que eu vou dizer aqui. Haverá momentos na vida dos filhos de vocês que vocês não poderão cuidar e os olhos de vocês não vão alcançar os filhos de vocês. Eu vou citar o exemplo do Jonatas, filho da pastora Márcia e do pastor Edmilson, quando passou por um momento muito difícil na sua vida, né, irmãos? E por algum momento os irmãos temeram, mas nós nunca devemos esquecer das promessas que Deus tem para a vida dos nossos filhos. E esse é o momento que nós estaremos ministrando uma palavra, ou declarando uma palavra sobre a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Irmãos, quem puder e quiser, os irmãos quiserem também projetar para mim 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 e 28. Somente um texto bíblico
para nós fazermos embasamento deste momento aqui. Eu vou ler na minha tradução. 1 Samuel capítulo 1, 27 e 28. Olha o que a Ana disse. Que a Márcia e o Eliseu e que o Cássio estão fazendo. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que hoje lhe tenho pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei. Por um dia da minha vida? Não. Por todos os dias da minha vida, da vida dele. Irmãos, hoje esse casal está devolvendo essa criança aos cuidados do Senhor. Eles serão os monitores. Eles serão, como diz o Marcial, que é o meu auxiliar aqui, ele disse assim, ó, eles serão os discipuladores dessas crianças. Eu até quero convidar o Marcial para vir aqui me ajudar na oração. Irmãos, então nós como igreja, não somente essas 6 pessoas que vão participar do crescimento dessa criança, mas nós como igreja vamos ter a responsabilidade de estarmos orando por essa criança. E por todos os pais que ainda hão de apresentar. Talvez eu não vou fazer a apresentação de muitas crianças aqui, mas essas crianças serão apresentadas e nós vamos declarar uma palavra profética. E uma coisa que eu sempre digo, e fica para você que ainda não apresentou seu filho, ou que você um dia vai apresentar os seus filhos, lembra, se um dia a doença bater na tua porta, o desespero ou qualquer outro problema que você tiver com seus filhos, lembra, você devolveu os teus filhos para Jesus. E mesmo que você veio depois de adulto para a igreja, você entregou a sua vida para Cristo. Saiba, irmãos, que Deus é responsável pelas nossas vidas e Ele tem prazer em guardar os seus filhos. Amém? Igreja, agora estende as tuas mãos para cá. Marcial vai estar ungindo a vida do Pedro. E você, juntamente conosco, né, irmãos, vai estar declarando sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos declarar sobre a vida do Pedro, sobre a vida da Márcia, sobre a vida do Cássio, os pais dessa criança. Este momento, Senhor, que eles estão devolvendo o Pedro aos Teus cuidados. Senhor, e Tu sabes o trilhar dessa criança, e eu sei, Senhor, que todos os dias da vida do Pedro já foram escritos diante da Tua presença. E, Senhor, que ele descubra e os seus pais possam trilhar os seus caminhos, Senhor, para que eles possam criar o Pedro na Tua presença, e essa criança possa ser uma bênção na vida dessa família, na vida dessa igreja, na vida dessa cidade, Senhor, e ser um vaso nas Tuas mãos, para ser poderosamente usado nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, pode dizer amém? Dê uma salva de palmas para Jesus nesta hora. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e Teus filhos e os filhos de Teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, em Teu lado e em Ti. É contigo, é por Ti. Amém, 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 amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus por essa palavra poderosa. Nós queremos aqui nesta noite declarar uma semana abençoada para cada um de vocês. E a celebração, ela não termina aqui, agora, né? Ela continua durante a nossa semana. Você que ainda não faz parte de alguma célula, procure líderes de célula, procure pessoas aqui dentro da congregação, para que você esteja participando de uma célula durante a semana. E que o Senhor Deus esteja abençoando e declarando uma palavra poderosa sobre a sua vida nessa noite. Amém? Amém. Aleluia. Amém, 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 amém.
Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, em tua entrada, em tua saída, em teu rio, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. O Senhor é contigo, é por ti. Amém. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece com essa família. É isso aí.